O que há de verdade na história de que o presidente do Santos negocia Soteldo e Sanches com rivais brasileiros, entre eles Palmeiras, Flamengo e Grêmio? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo a essa pergunta. Quero falar também a respeito do Campeonato Paulista e suas maluquices na rodada final. Corinthians classificado para as quartas de final. Será que vai ter Jô e também Cantilho? E para fechar, mas não menos importante, nessa segunda-feira, Carlos Carvalhal, o técnico português, vai se reunir com dirigentes do Flamengo, mas tem um probleminha que pode atrapalhar o acerto. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola e passe a ter uma série de vantagens. Lembrando que nessa segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, teremos um convidado importante dentro do São Paulo, o Wolten Aires de Abreu Júnior, que é o candidato à presidência do Conselho Deliberativo, vai poder falar tudo a respeito do tricolor, você está convidado. Bom, quero começar o vídeo falando a respeito do Campeonato Paulista, que definiu seus 8 classificados para a fase de mata-mata, definiu também os 2 rebaixados. Oeste e Água Santa perderam na rodada do final de semana para Palmeiras e Corinthians e foram degolados, foram rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Em relação aos 8 classificados, teremos os seguintes confrontos: jogo único, quarta e quinta-feira, 2 jogos na quarta, 2 jogos na quinta. Os locais e horários serão definidos em uma reunião que vai acontecer nessa segunda-feira na Federação Paulista. Primeiro confronto, Santos e Ponte Preta, Santos como mandante. Depois teremos São Paulo e Mirassol, São Paulo com vantagem de jogar em casa pela melhor campanha. Red Bull, Bragantino e Corinthians. O Red Bull Bragantino gostaria de jogar em Bragança Paulista, mas dificilmente vai conseguir por conta da pandemia do coronavírus. A tendência é que o jogo aconteça na capital. Além de Palmeiras e Santo André, o Palmeiras conseguiu ultrapassar o Santo André nesse domingo e vai ter a vantagem do mando de campo, provavelmente com o jogo confirmado para quarta ou quinta no Allianz Parque. Vale a lembrança de que ao passarem de fase, os 4 times que seguirem vivos no campeonato também jogarão a semifinal em jogo único e a divisão dos jogos vai se dar de acordo com a campanha. O time de melhor campanha entre esses 4 vai enfrentar aquele com a pior campanha, o segundo enfrenta o terceiro colocado. E antes de mudar de assunto, queria destacar algumas bizarrices dessa última rodada do Campeonato Paulista, como o fato de o Novo Horizontino, com a 5ª melhor campanha do torneio, venceu o Santos na última rodada, não ter se classificado à próxima fase. Ele caiu num grupo em que a pontuação foi bastante alta e ficou de fora, enquanto a Ponte Preta, com a 13ª melhor campanha na classificação geral, está na fase de mata-mata. A Ponte também tem outra curiosidade: restavam 2 rodadas para o fim do Campeonato Paulista quando ele foi paralisado por conta da pandemia. E o Guarani, na oportunidade, estava entre os classificados e a Ponte Preta correndo enorme risco de rebaixamento, última colocada. Os torcedores do Bugre provocando os torcedores da Ponte, dizendo que a Ponte não queria a volta do campeonato com medo do rebaixamento e que o Guarani estava muito perto da classificação. Pois a Ponte venceu os 2 jogos, o Guarani perdeu os 2 e quem se classificou foi a Ponte Preta. O Guarani vai assistir a reta final do Campeonato Paulista de fora do torneio. Para arrematar, tem mais informações também a respeito do Corinthians, que conseguiu ficar com mais pontos do que o Santos. Quem diria, hein? O Corinthians emplacou 2 vitórias nessa reta final, foi a 17 contra 16 pontos do Santos. O time do Gesualdo Ferreira tem vacilado desde a volta das competições e vai para o confronto da Ponte Preta como favorito, mas nem tanto. Bora te atualizar agora sobre Jô e Cantilho e a possibilidade deles defenderem o Corinthians já nessa fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Seriam 2 reforços importantíssimos, afinal de contas o Corinthians pega o principal, o time de melhor campanha na fase de grupos do Paulistão. O Red Bull Bragantino terminou com 23 pontos e repetiu o que já havia feito no Campeonato Paulista do ano passado, quando também, como o Red Bull Brasil, já havia feito a melhor campanha da fase de grupos. Bom, primeiro quero te contar que o Bocelli não joga, né, independentemente da partida, na quarta ou na quinta-feira. Nessa segunda-feira ele vai passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura na face que ele sofreu na vitória contra o Oeste. Então é alguém descartado para essa fase de mata-mata. A boa notícia é que o Jô tem tudo para jogar. Ele contou para um amigo bem próximo que o Nagoya Grampus já enviou o documento que faltava. Então nessa segunda-feira ele deve ser regularizado e automaticamente inscrito para a fase de mata-mata. Muitos estão me perguntando também sobre o Cantilho. O Corinthians tem que pagar nessa segunda-feira ao Júnior Barranquilla $600 mil referentes à segunda parcela da compra do jogador. E ao efetuar esse pagamento, o Júnior Barranquilla manda o atestado liberatório e o Corinthians pode registrar o Cantilho como um jogador em definitivo.
Conversei com o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, e ele assegurou que o Corinthians tem esse dinheiro e vai fazer a quitação na segunda-feira, ou seja, Jô e Cantillo serão reforços alvinegros para o confronto contra o Red Bull Bragantino. As garantias são do próprio presidente André Sanches e do Matias Ávila, com quem conversei. Bora te atualizar agora sobre a busca do Flamengo por um treinador, e essa busca ocorre em território estrangeiro, mais especificamente na Europa. No sábado houve um encontro com o Domenech Torrent, técnico espanhol que foi auxiliar do Guardiola por mais de 10 anos. O encontro aconteceu em Madrid e o Torrent saiu da reunião, saiu desse encontro pouco animado. Ele entendeu que o Flamengo não está muito preocupado em contratá-lo, tanto que nem discutiram valores, tempos de contrato e tudo mais. Nesse domingo houve um encontro com o Fernando Hierro, que foi jogador muito importante no futebol espanhol. Como técnico tem uma carreira bem curta, embora tenha sido meio que às pressas, meio que tampão, o técnico da seleção da Espanha na última Copa do Mundo. Encontro mais de formalidade, o Flamengo também não conversou sobre números, propostas e tudo mais. Já nessa segunda-feira o negócio começa a esquentar. Marcos Braz e Bruno Spindel têm encontro marcado com Carlos Carvalhal, alguém com quem o Flamengo tem bastante interesse. E antes de contar mais sobre o Carlos Carvalhal, só queria dividir uma informação importante e exclusiva. Uma pessoa que trabalha na Gestfoot, uma das empresas mais importantes do mundo de agenciamento de futebol e que cuida, por exemplo, da carreira do Leonardo Jardim, me contou que há um encontro marcado entre o Braz e o Bruno Spindel com o Leonardo Jardim nos próximos dias. Essa data não foi revelada, mas o Leonardo Jardim também trocará ideias com o Flamengo. Marcos Braz e o Spindel não escondem que tem o Leonardo Jardim como uma grande prioridade. O problema é que o Jardim tem dado sinais de que não pretende vir trabalhar no Brasil. Voltando ao Carvalhal e o encontro nessa segunda-feira em Portugal. Na teoria, o Carvalhal seria uma alternativa mais prática e fácil para a substituição do Jorge Jesus. Tem até um estilo de jogo parecido, acaba de deixar o Rio Ave, clube que ele conseguiu classificação para a Liga Europa com a 5ª colocação no Campeonato Português, 55 pontos, recorde histórico do Rio Ave. O time nunca havia feito tantos pontos. O grande problema é que o Carlos Carvalhal tem uma série de propostas, isso ele já disse no próprio sábado depois da classificação do Rio Ave. Entre essas propostas, tem a especulação de que ele pode voltar para a Inglaterra para trabalhar no Sheffield Wednesday, onde ele foi extremamente feliz entre 2015 e 2018. Por 2 temporadas ele conseguiu levar o time, que disputa a 2ª divisão do campeonato inglês, aos playoffs, aquela fase decisiva que garante mais uma vaga na Premier League. Acabou que ele não conseguiu a classificação em nenhuma das 2 oportunidades e na metade da temporada seguinte teve uma oferta do Swansea, que disputava a 1ª divisão, e acabou deixando o Sheffield. Mas, porém, contudo e todavia, queria dividir com vocês mais uma informação importante. Carlos Carvalhal não esconde das pessoas mais próximas que tem muita vontade em voltar para a Inglaterra. País seguro, campeonato extremamente organizado, mesmo da 2ª divisão. Então, se essa proposta do Sheffield Wednesday se confirmar de fato, é grande a chance de o Flamengo perder essa disputa. Só para contextualizar, o Red Bull Bragantino chegou a pensar em contratar o Carlos Carvalhal no começo do ano, quando perdeu o Antônio Carlos Zago. Teve até reuniões com o técnico português e só não fez uma proposta para contratá-lo, porque percebeu que o Carlos Carvalhal estava muito com a cabeça voltada para a Inglaterra. E a preocupação do Red Bull Bragantino era contratá-lo e, diante de uma proposta vinda da Inglaterra, ele acabar deixando o Red Bull Bragantino. A ideia não era que esse trabalho fosse interrompido. Para fechar sobre o Carvalhal, vale a lembrança de que ele tem também proposta do Braga, cidade onde ele mora, mas recentemente, cidade onde ele tomou um baita susto. Na metade do mês de julho, quando voltava de um jogo do Rio Ave, ele acabou cercado por 4 pessoas encapuzadas que tinham faca e exigiram que ele desse o dinheiro. O Carvalhal reagiu, os assaltantes acabaram machucando ele e fugiram. E isso causou uma situação bem ruim para o Carvalhal. Ele não está muito convencido de que o mais certo é ficar em Portugal. Então a gente precisa aguardar a reunião dessa segunda-feira para ver os desdobramentos, mas existe o risco sim de o Carvalhal ir trabalhar na Inglaterra, ainda que seja na 2ª divisão, e o Flamengo a partir daí teria de continuar a sua busca por um técnico. E se as negociações na Europa não prosperarem, o Miguel Angel Ramírez, o técnico espanhol que dirige o Independiente Del Valle, pode voltar a ter um pouquinho mais de força. Para fechar o vídeo, quero te contar o que há de verdade sobre a possibilidade de Soteldo e Sanches deixarem o Santos para jogarem em algum grande rival. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, foram vários os clubes especulados nos últimos dias. Isso surgiu basicamente da imprensa, que na semana passada repercutiu várias notícias, entre elas de que o presidente Pérez teria procurado o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, para oferecer o Soteldo e o Sanches, que esses jogadores também teriam sido oferecidos ao Flamengo. Fui conversar com pessoas do Santos, pessoas muito próximas ao presidente José Carlos Pérez, para saber o que tinha de verdade nessa história.
E posso te assegurar que não há o menor interesse do Santos em se desfazer, nem do Sanches, nem do Soteldo, especialmente para vê-lo jogar num grande rival do futebol brasileiro. Essa chance está completamente descartada. Duas pessoas com quem conversei no Santos afirmaram que é a maior mentira dos últimos tempos. Só para vocês terem ideia, o Santos até cogita vender o Soteldo, mas para o exterior e por uma pedida que parte de 15 milhões de euros. Hoje nenhum clube brasileiro tem condição de pagar nem perto disso diante da crise financeira. A única proposta oficial que o Santos teve nesse ano pelo Soteldo foi algumas semanas atrás do Atlético Mineiro, que ofereceu 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e de forma bastante parcelada. O Santos nem quis abrir conversas e qualquer possibilidade de negociação parou por aí. Em relação ao Sanches, o meia uruguaio está comprando um apartamento em Santos, o que demonstraria a vontade dele de permanecer. Se depender do Santos, não há a menor possibilidade dele ser sugerido para qualquer outro clube. Não existe também a possibilidade de troca. O Santos não cogita essas alternativas, tá? É bom que fique bem claro. Aí você deve estar se perguntando, pô, então dá para cravar que o Soteldo e o Sanches não saem do Santos? Eu diria que a única chance deles saírem é se eles fossem à justiça tentando repetir o que fazem Everson e Sacha. Há quem diga, inclusive, que os dois esperavam pelos resultados das primeiras instâncias desses processos do Sacha e do Everson para decidir o que fariam, se buscariam seus direitos na justiça. Só que como o goleiro e o atacante acabaram perdendo na primeira instância, todos os outros jogadores do Santos que cogitaram em algum momento tentar essa rescisão do contrato via tribunais acabaram recuando, acabaram voltando atrás. E é bem provável que o Everson e o Sacha saiam do Santos, mas diante de propostas com pagamento dos direitos econômicos ao Peixe. O Soteldo e o Sanches hoje não parecem dispostos a comprar essa briga, especialmente com o torcedor santista, e caso pintem propostas de clubes rivais, certamente precisaria de valores bem altos para que os negócios acontecessem. Para completar, quero te contar que o Santos tem a intenção de pagar nessa semana os salários referentes ao mês passado de forma integral, depois de pagar 30% dos salários durante o período de pandemia, o que rendeu esses dois processos, do Sacha e do Everson. O Santos decidiu voltar a pagar de forma integral e só vai conseguir isso porque conta com os próximos dias com 7 milhões de reais que vão vir do Atlético Paranaense referentes ao Bambu. Quando o Atlético Paranaense contrata o Bambu, ele contrata de um jeito sem pagar nada para o Santos entra na justiça e o Atlético foi condenado ao pagamento de 7 milhões de reais. O Peixe espera que essa grana caia ainda nessa semana. Tem mais 250 mil euros, ou mais ou menos 1,5 milhão de reais, que também devem cair nessa semana, referentes ao mecanismo de solidariedade, também do Bambu, que trocou o Atlético Paranaense pelo Nice, vendido por 6 milhões de euros em uma negociação que pode chegar até 8 milhões de euros. O Santos, como clube formador, tem direito a um percentual, esses 250 mil euros, ou 1,5 milhão de reais. Com 7 milhões mais 1,5, 8 milhões e meio de reais, o Santos tem alguma outra graninha, vai utilizar tudo isso para colocar o salário do mês de junho em dia, para evitar também novos problemas com o elenco. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Antes de encerrar o vídeo, eu queria pedir para você que curtiu o vídeo para deixar um like, para se inscrever no canal e para acionar o sininho. E se você já fez tudo isso, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá e escolhe um dos 5 planos que a gente oferece para você se tornar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração, além do Cartola FC. Vamos fazer uma brincadeira em relação ao Cartola FC aqui no canal do Nicola. Vamos ver quem manda bem nas escalações, beleza? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!